Todos sabemos que as vacinas salvaram e continuam salvando vidas. Neste podcast, a gente vai abordar desde a criação, os mitos e lendas e a sua importância para o fim da pandemia atual do SARS-CoV-2. O nosso intuito é espalhar informações científicas que podem salvar vidas e acabar evitando desastres maiores, criando jovens e adultos conscientes. A gente vai descobrir agora, desde o seu surgimento até os dias atuais. Excelente, excelente. Eu vou falar um pouco sobre como a vacina do Covid-19, mais pra frente vou falar como ela surgiu, mas inicialmente eu vou falar um pouco sobre como aconteceu e os relatos que a gente tem sobre a primeira vacina conhecida pelo mundo. Essa primeira vacina, a gente tem um pouco de dualidade, ou a gente tem informações controversas quando a gente fala sobre ela, porque existem dois relatos diferentes. O primeiro relato é um relato chinês. Ambos esses relatos se tratam sobre a vacina da varíola, mas o primeiro relato é um relato chinês sobre uma medicina oriental, que é as pessoas que tinham varíola, elas tinham manchas na pele. Eles raspavam essas manchas, né, ficavam umas casquinhas, e eles assopravam no rosto das pessoas, e isso por causa do vírus inativado que ficava nessas manchinhas. As pessoas que recebiam esse negócio no rosto, né, essas peles ressecadas, elas não tinham mais sintomas e acabavam, entre aspas, sendo curadas, né, Isso é um método de medicina oriental, não é muito recomendado, nem foi muito reconhecido como a primeira vacina. A primeira vacina mesmo, reconhecida, foi em 1798, criada pelo médico Edward Jenner. Inclusive, ela tem uma história muito legal, que é... O Edward Jenner, ele era um médico rural, um médico de pessoas do campo e tal, e ele lidava muito com pessoas que tinham problemas de mordidas de vaca, mordidas de cavalo. Ele sabia lidar muito bem com essas interações entre humanos e animais. E o Edward Jenner reparou que existia uma varíola que eles chamavam de varíola bovina. É mais ou menos a relação que tem entre a gripe normal e a gripe suína, por assim dizer. É uma gripe que vem de um animal específico. Nesse caso, era uma varíola bovina. E quem tinha a varíola bovina, quem já tivesse tido a varíola e sobrevivido, ele não tinha sintomas nenhum em relação à varíola normal, né? Que era a varíola que matava muita gente na época. E o Edward Jenner, como ele era um médico muito inteligente e tal, ele reparou que ele poderia fazer alguns experimentos em relação a essa varíola bovina, né? Os sintomas que ela tinha, para tentar criar alguma substância, que na época não existia o termo vacina só ficou conhecido e reproduzido depois dessa primeira levada, né, do Edward Jenner. Ele conseguiu fazer uma substância baseada numa doença pré-existente, que era a varíola bovina, para criar o que a gente conhece hoje como vacina da varíola, que é Variola vaccine em latim, que é o nome científico. E foi nesse mesmo sentido, em 1881, que foi começado a desenvolver, depois desse experimento do Jenner, as pessoas iniciaram em massa o processo de vacinas. O que é muito legal, que a partir desse momento, a humanidade tomou um passo adiante em relação à saúde, né? Foi um passo muito importante, porque foram 224 anos até o presente momento, que nós tivemos graças ao Jenner e a outros experimentos, é claro, que nós tivemos de mais segurança, né, por assim dizer, um tempo onde a saúde prevaleceu. Eu queria falar agora um pouco mais sobre o Edward Jenner em si. Ele, após ele fazer esses experimentos, ele chegou nessa conclusão, né, que a varíola bovina, ele poderia fazer uma modificação. É mais ou menos como funcionam as vacinas de hoje, né? Todas as vacinas são baseadas nesse mesmo sentido. A primeira pessoa que foi aplicada essa vacina foi uma criança de 8 anos, filho do jardineiro, que inclusive já tinha sido casado com a mulher do Jenner, né? Essa parte ficou muito, muito, muito interessante de falar, porque foi uma criança que, a partir do momento que ela teve essa vacina aplicada, ela teve contato com a varíola mesmo, o vírus da varíola, e
e não teve sintomas nenhum. O resto da vida viveu tranquilamente. E a partir desse momento conseguiu-se criar um método de vírus inativado, né? Que é o que provavelmente vai estar sendo usado, né, para combater o Covid-19. Mas apesar de toda essa eficácia comprovada que a vacina teve, ainda assim, no início, quando ela foi aplicada primeiramente lá no Reino Unido, por volta do século XIX, teve muita rejeição contra ela. E os historiadores acreditam que parte dessa rejeição e essa oposição à vacina foi por conta da obrigatoriedade criada no Reino Unido na época para que as pessoas tomassem a vacina, sujeito a multas cumulativas. Porque na época, o problema é que, como era uma coisa experimental, eu acho que esse era o problema, sabe? Tipo, não era uma coisa igual a gente tem hoje, vacina para catapora, por exemplo. A gente sabe que se tomar não vai ter catapora. Lá era um tempo diferente, onde era alguma coisa experimental, né? Então, acho que esse receio das pessoas é até mais plausível, por assim dizer. Na verdade, essa revolta contra as vacinas ocorreu de verdade aqui no Brasil, né? Houve uma resistência em 1904 da população, principalmente a população do Rio de Janeiro, por conta dessa obrigatoriedade e essa conjunção ainda com fatores políticos e sociais. E um fator, assim, que teve nessa revolta ocorreu justamente quando teve esse plano de regulamentação da aplicação obrigatória da vacina contra a varíola. E por conta desses grandes números casos, a população em massa ficou... De que forma, gente? Aquela forma que, tipo assim, era algo novo. Ficava todo mundo receoso. E ainda surgiu casos da oposição, elas levantavam questionamentos sobre a qualidade dos produtos, da aplicação e da organização da campanha de vacinação. Esses mesmos opositores, eles diziam que se o governo acreditava plenamente na qualidade e na necessidade da vacina, então que deixasse cada consciência e liberdade de decidir pela sua aplicação. Então, tipo assim, alguns até acreditavam na eficácia da vacina, só que questionavam a obrigatoriedade. E surgiu, assim, ainda como complicador, quando ocorreu um caso de uma mulher que morreu após ter recebido a vacina antivaríolica, e o médico legista atribuiu o falecimento a um estado de infecção generalizada, decorrente da vacinação. E o impacto foi, tão grande, que o Oswaldo Cruz, que era diretor de saúde pública e responsável pela campanha de saneamento da capital federal, teve que intervir pessoalmente no caso e examinar novamente o cadáver e desmentir o atestado médico anterior. E a população que já estava em dúvida ficou pior, né? Então a gente vê que essa repercussão assim foi tamanha, mesmo as pessoas tendo consciência, algumas acreditando, esse fato de ter uma oposição que falava uma coisa, aí acontece outra coisa, essas fake news que a gente sabe que acontece desde antigamente, então deixava a população ainda mais insegura quanto a aderir a essa vacinação. A gente vê, né, que como os aspectos... O nosso tema não é esse, mas é interessante ressaltar que isso não é nem novo, como os aspectos políticos sociais interferem no progresso da humanidade em si, por se dizer, né? Tipo assim, eu sei que uma parte importante, mas como a Ellen acabou de falar, acabou gerando a oposição, por assim dizer, acabou gerando medo na sociedade, ao invés de apoiar o surgimento de um método mais eficaz de vacina. E ainda acaba criando mitos e lendas, né? Sobre isso. Sim. Então, eu acabei pegando aqui 3 mitos que as pessoas acabam criando em cima da vacinação, né? O primeiro foi que as doenças evitáveis por vacinas estão quase erradicadas no meu país, por isso não há razão para me vacinar mais. E isso daí é um caso bem grave, porque como a gente tem um mundo totalmente interligado, mesmo que no seu país não tenha mais casos fatais da doença,
não quer dizer que outras pessoas de fora tenham uma vacinação e não tenham esse vírus ou bactéria. E aí acaba que pode entrar dentro do seu país e infectar você, que porventura não está vacinado, e aí causar um novo surto. Assim como aconteceu lá na Europa Ocidental, que afetou os países da Áustria, Bélgica, Dinamarca, França, Alemanha, e entre outros. E aí, por isso que tem essa preocupação do governo em proteger a população e criar programas de vacinação, né, que sejam bem-sucedidos. E para você poder ter uma sociedade bem-sucedida, depende da cooperação de cada um, né? Não adianta só você tomar a vacina ou deixar para as outras pessoas tomarem e você não. O engraçado desse argumento deles, né, que que se a gente não vivesse num mundo globalizado, tudo bem, mas, tipo, 2021, né? Exatamente. E aí, a segunda que colocaram é que as vacinas causam autismo. Essa é um pouco complexa para se responder, porque lá em 98, um estudo tinha levantado algumas preocupações sobre uma possível relação entre a vacina e as pessoas com a vacina de cachumba, sarampo e rubéola e pessoas autistas. E aí, depois de um tempo, elas foram consideradas totalmente falhas e a revista teve que retirar o artigo que ela postou. Só que desencadeou um medo na população que começou a não dar a vacina para seus filhos com medo deles adquirirem os transtornos autistas, né? E aí, até hoje, não há evidência alguma de uma ligação entre a vacina e as pessoas com autismo. No terceiro tópico também, a pessoa falou assim: é melhor ser imunizado por meio da doença do que por meio de vacinas. Então, as vacinas interagem com o seu sistema imunológico para produzir uma resposta imunológica igual a que tem no vírus. Só que, na vacina, o vírus já está desativado e ele não vai causar nenhum problema dentro do seu organismo. Isso porque a infecção não é natural. Ela não vai atacar o seu sistema imunológico e vai te deixar super mal. Pelo contrário, o vírus vai ser mais leve, você pode apresentar ainda alguns sintomas, mas esses sintomas não vão causar nada grave a você. E aí tem muitas pessoas que falam: ah, não, eu me imunizando tanto pelo vírus quanto pela vacina é a mesma coisa. Só que as pessoas que se imunizam pelo vírus não têm necessariamente uma imunidade garantida, né? Uma vez que ela pode voltar a se infectar novamente, como a gente tem visto ultimamente agora nas reportagens, pessoas com reinfecção do vírus. Fora que ela ainda corre o risco de morrer no meio do processo, né? Já que ela Exatamente. tem a segurança do vírus estar enfraquecido. A vacina, ela é boa para isso, né? Para já reduzir a sua chance de morte. Existe uma analogia que a gente dá para fazer em relação a esse último argumento, que é, não sei se vocês já ouviram falar, quando um lutador ele vai treinar para lutar contra outro cara, ele passa por um treinamento com um sparring, né? Que é um cara ele pega um cara que é similar ao lutador que ele vai lutar contra. E a aplicação é basicamente parecida. Tipo, o vírus ele vai estar lá, ele não vai reagir, e o seu sistema imunológico vai aprender a lutar contra aquilo de forma saudável, sabe? Você não vai precisar passar por ter o vírus ativado no seu corpo e correr o risco, como eles disseram, de morrer. Exatamente, ainda prevenir a transmissão, né, do vírus. Ainda prevenir a transmissão, se for transmissível, né? No caso do Covid Pois é. E algo que a gente tem que levar em consideração também é que como a gente é exposto a uma pequena quantidade do vírus, o nosso sistema imunológico ele consegue combater com mais facilidade uma pequena quantidade de vírus do que uma grande quantidade, que é como se quando a gente pega a doença. Tanto que muita gente, quando pega a doença, não adquire o anticorpo contra aquela doença, e gente que tem contato com a vacina, que é uma pequena quantidade, essa sim consegue ter uma resposta imunológica muito melhor do que a quem pegou a doença, né? Exatamente. Justamente porque o seu corpo não vai conseguir combater uma grande quantidade de vírus. O que ele vai fazer é passar por um processo de recuperação, não adquirindo os anticorpos necessários,
E assim, tipo, não tendo o que, como o Guilherme falou, a imunidade necessária, né? Mas no caso do vírus pequeno, o seu corpo aprende a combater aquilo e fica tudo show de bola. Pois é, todas as falácias dos movimentos anti-vacinas. Né? Esses que, inclusive, eu acredito que também fizeram parte do motivo do governo ter obrigado as pessoas a se vacinarem, porque demonstram uma certa insegurança, mas vendo a repercussão que teve lá ainda no Reino Unido, né, porque a vacina apareceu por lá, com o surgimento das ligas anti-vacinação que tiveram lá, elas obviamente elas iriam ir para onde a vacina fosse, não foi o contrário aqui no Brasil. Apesar de ser meio estranho o governo obrigar, acho que ele viu que se por acaso não fizesse isso, teria um forte movimento contra elas que viria das repercussões do próprio Reino Unido, e por isso ele precisou fazer essa medida. Não é lá muito certo, né, mas foi um ato de insegurança do governo na época. O complexo é que o que gerou mesmo foi as pessoas terem, na verdade, assim, como a gente já falou sobre mitos e lendas, né? Algumas pessoas, mesmo com a argumentação científica, ainda têm na cabeça que vacina não é confiável, entendeu? Foi daí que surgiram esses movimentos, né? Anti-vacina, movimentos que não confiam por exemplo, mães que preferem não vacinar seus filhos. É complicado. Cara, eu diria que não só isso, como também a própria desinformação e o marketing que foi feito a favor do pessoal das antivacinas, que nessas épocas que tiveram o surgimento desses movimentos, em todos os países começaram a surgir matérias, imagens, artes, repudiando e escrachando mesmo as vacinas como se elas fossem algo que tiraria a pureza daqueles que tomassem. Eles criavam várias histórias assim demagogas e sem fundamento nenhum, apenas para tentar colocar uma paranoia na mente das pessoas para impedir elas de tomar essas vacinas e oferecendo métodos alternativos. Hoje a gente consegue ver que estão colocando até tratamento precoce para vacina, que infelizmente não funciona e acaba gerando essa desinformação tão grande, né? Ainda mais agora com os veículos de informação que a gente tem, WhatsApp principalmente, Sim, Facebook, redes sociais em geral, né? É aquele famoso argumento que coisas ruins se proliferam, né, velho? É complicado, tipo... Cara, é complicado você trocar um método seguro e aprovado por diversas instituições científicas por homeopatas, hidropatas, herbalistas. Exatamente. Mas não é novidade, né? Tem gente que acredita que a Terra é plana ainda. Então... Mas isso é assunto para outro podcast. Outro podcast. Cara, mas, assim, essa responsabilidade desses movimentos, espalhando essas histórias, imagens e fazendo esse marketing contra a vacina, querendo ou não, levou à morte de muitas pessoas que, infelizmente, na época não tinham um acesso tão fácil à informação, que acabavam caindo nessas falácias. E até hoje ainda caem, né? Na atualidade, a gente vê que acontece novamente a deslegitimação de uma coisa que já é estudada há não sei quantos anos e a gente vê que realmente dá certo. Pois é. Isso não só aconteceu com essa vacina da varíola, como as outras que vieram pra frente, como, por exemplo, a MMR, a tríplice viral. Quando surgiu também o surto de H1N1, voltou esses boatos de que alguns componentes da vacina fariam mal ao ser humano. Alguns componentes como... Eles falavam que tinham grande quantidade de alumínio nas vacinas e isso poderia fazer mal pra gente. Depois eles passaram pro timerosal, que inclusive isso aí foi até interessante porque teve o país que ele retirou, a Dinamarca, ela retirou esse composto das vacinas. Inclusive isso entra até em contato com aquela história lá de que vacina causa autismo. Com a publicação daquele estudo do Andrew Wakefield no The Lancet Journal, relacionando uma coisa com a outra. Na época ele tinha publicado um estudo que ele havia feito com 12 crianças, que ele dizia que tinham desenvolvido comportamento autista e inflamação grave no intestino, ambas com vestígio do vírus do sarampo no corpo. Só que acaba que depois disso
vários estudos foram feitos e a ciência nunca conseguiu comprovar a relação entre a vacina do tríplice viral com o autismo, e nem mesmo os componentes de merosal ou qualquer outra coisa que eles tenham julgado que aquilo lá poderia fazer mal ou causar o próprio autismo em si. Esse estudo do Rader até foi refutado depois. Mostraram que, na verdade, ele estaria sendo patrocinado por alguns advogados de algumas famílias que tiveram alguns problemas. Descobriram até que ele estava patenteando uma outra vacina, um outro remédio para o sarampo na época, e que talvez isso geraria uma série de interesses por parte dele para conseguir despopularizar essa vacina que estava na época, para poder vender a sua própria. Aliás, antes, eu tinha começado a falar que na Dinamarca eles tiraram o composto da vacina. Então, eles tiraram o composto do que eles falaram que causava autismo, que tinha na vacina, o timerosal. E depois que eles tiraram, não só os casos não diminuíram, como eles simplesmente prevaleceram. E após disso, a Califórnia também foi outro país que tirou o composto das suas vacinas. E lá o caso foi até mais contrário ainda à ideia que eles tinham, que não só não diminuiu os casos de autismo no Brasil, como eles aumentaram na época de 2007. Ou seja, você tinha várias provas de que não tinha relação nenhuma uma coisa com a outra, e ainda assim você vê pessoas hoje usando argumentos como esse. Você vê que a ciência ela progrediu, mas o argumento do pessoal continua o mesmo. É que a gente hoje, nós sabemos que o autismo ele não é causado por algo que você toma. Assim como a gente sabe que você não cura o autismo com cloro e muitas outras coisas. Então, assim, o autismo, ele é genético. É um erro genético entre os dois lados, tanto do pai quanto do da mãe. Pode ser que você tenha filhos saudáveis, assim como você pode ter um filho autista. Não tem muito pra onde fugir, é genético. Não tem como eu falar assim, não, vou tomar uma vacina e a partir dessa vacina meu filho vai ter autismo, sendo que a tríplice viral, ok, ela é tomada quando você é criança, mas o autismo ele pode ser detectado desde que a criança nasce. Então, as coisas são refutáveis. Dá pra você refutar hoje. O problema é, muita gente que tem filho com espectro autista, eles não gostam... na verdade, assim, tem gente que não quer ter filho nessa condição, e aí eles tentam buscar formas de falar: e foi por causa disso que meu filho teve isso. Foi por causa daquilo que meu filho tem isso. É a negação, né? Isso, é a negação. Não tem muito pra onde fugir, sabe? Tem gente que vai culpar Deus e o mundo por causa dessa condição do filho. E às vezes não, é só um problema genético, gente. Exatamente. Pois é, o tanto de vítima que caiu no colo do Wakefield. Mas ele teve o fim que mereceu, cara. Depois, lá em 2010, o próprio o Conselho Geral de Medicina do Reino Unido julgou ele como inapto para o exercício da profissão. E julgou ele como irresponsável, antiético e enganoso. Perdeu a licença médica e sendo responsabilizado por crimes contra a saúde pública. Foi aí que o artigo foi banido da medicina e o jornal lá se retratou, colocando o artigo como totalmente falso. Só que ainda assim, o estrago dele já estava feito, né, cara? Exatamente, desde 98, circulando pelo mundo, o estrago foi, infelizmente, gigantesco. A gente pode falar um pouco agora sobre como é que as vacinas funcionam, né? Qual é o funcionamento das vacinas, como elas interagem com o nosso corpo, embora a gente já tenha dado uma leve pincelada sobre isso. O objetivo das vacinas é estimular o organismo a combater os germes, né, em si. Porque nosso sistema imunológico, por si só, ele já cria anticorpos específicos contra determinados germes, né? E a vacina nada mais é do que tentar estimular o organismo a combater determinados germes, criando anticorpos, sem ter precisado ficar doente antes. E geralmente algumas vacinas agem contra um único germe, né? Como a vacina contra o sarampo, sabe? Ela não cura catapora, por exemplo. Mas já existem vacinas que podem ser dadas em conjunto para combater várias doenças, vários germes, assim, com uma única dose. Mas nem todas as vacinas podem ser dadas em conjunto, né?
E uma dúvida muito frequente de algumas pessoas é se quando elas perdem sua carteirinha, né, de vacinação, é se elas tomarem alguma vacina que elas já tinham tomado antes, se elas causam alguma reação negativa no organismo delas, mas não. Existe esse mito, né, que tomar 2 vacinas faz mal, pode tomar vacina só uma vez. Exatamente, mas não tem nada a ver, porque algumas vacinas têm que ser mesmo reforçadas e a pessoa às vezes nem sabe, nem tem conhecimento. Por exemplo, a vacina contra a febre amarela, a tétano, que perdem o efeito delas ao longo de 10 anos. Inclusive, outra falácia do movimento antivacina de que crianças elas não suportariam o tanto de vírus, tanto de vacinas que elas têm que tomar quando estão na infância, que supostamente sobrecarregaria o sistema imunológico delas. O que não é verdade, né? Tipo, eu, por exemplo, eu sou um exemplo que, tipo, eu tomei praticamente todas as minhas vacinas 2 vezes, porque quando eu tomei as minhas vacinas, elas tinham, igual o Robert falou, elas tinham data de validade, por assim dizer. E como eu tomei, tipo, sei lá, dos 5 aos 15 anos, aí tipo, passou dos 15 anos eu tive que tomar de novo. Tanto que uma delas eu fiquei sem tomar e peguei cachumba, né? Porque eu não tomei a vacina. Nesse período, porque na época que eu tomei, as vacinas elas tinham é igual a da febre amarela, que teve um surto um tempo atrás. Eu tomei essa vacina da febre amarela, ela tem validade de 10 anos. Daqui a 10 anos tem que tomar de novo. Então, não faz mal tomar vacina 2 vezes. E outro estudo foi feito e já provou que o tanto de vacinas que a criança toma não chega nem a 10% do que o sistema imunológico dela aguenta, bem menos que isso, inclusive. Elas aguentam muito mais vacinas do que elas tomam. Não que deveriam tomar tudo isso, claro, mas é só que essa história aí de que isso sobrecarrega o sistema imunológico é totalmente uma falácia. A gente fala bastante sobre como essas vacinas, a gente já sabe, né, como as vacinas funcionam, a gente tem esse fim, né? A gente pode pensar um pouco como é que a gente vence a pandemia se a gente pensa que as vacinas não funcionam. Qual a importância das vacinas para a gente vencer a pandemia, né? Eu acho que é essencial que a gente está vivendo nesse momento agora é que a gente tenha a cabeça aberta e segurança para ficar em casa até que a vacina seja distribuída pra gente, porque eu acho que essa é a única forma da gente voltar ao nosso mundo normal, né? Ou novo normal. Sim, todos nós sabemos que existem muitos métodos preventivos, mas o único que pode salvar a humanidade dessa luta contra o coronavírus, né, é a vacinação, porque a gente pode usar a máscara, mas mesmo assim ainda corremos riscos. A gente tem a higienização das mãos, mas nada é 100% eficaz, né? A única coisa que pode combater de fato a doença, essas doenças infecciosas, né? É vacinação. É isso aí. Eu vi uma reportagem da BBC News no YouTube, uma reportagem sobre uma reportagem lá de fora, que um repórter fala que essa luta contra o coronavírus não é apenas do coronavírus, né? É de várias doenças que vêm atacando a humanidade há muito tempo. Por causa que a gente não se cuida, né? Tipo, tem isso da higienização, mas não é só isso. É mais essas coisas infecciosas, né? Que vem afetando a humanidade. E o único jeito de tratar é prevenir, né? Pra não ter o risco de se infectar e causar a morte, né? Porque ele diz que o que causa a morte em si não é o coronavírus, é o conjunto de doenças que afetam o nosso organismo, né? E abala o nosso sistema, que aumenta o risco de morte. Então a gente tem que lutar não só contra o coronavírus, mas contra muitas doenças que tem aí, né, no mundo. Então o único jeito de lutar é prevenir, né? A prevenção é o primeiro passo, né, cara? Com certeza. E a gente tem que pensar também que como toda doença imunológica, né, ela afeta o nosso principal sistema de defesa do organismo. Então o coronavírus, ele destrói o nosso sistema imunológico, a gente pega a doença e se você já tem o sistema imunológico abalado, aí mesmo que você não consegue
suportar, né, tudo que essa doença causa, assim como a Alice falou. É por isso que ela tem essa relação, o Covid ela tem essa relação de afetar pessoas mais velhas, ou pessoas que têm obesidade, porque são pessoas que têm provavelmente um sistema imunológico mais fragilizado, né? E por ter esse conjunto de sistema imunológico fragilizado com uma doença que por assim dizer, bem agressiva ao sistema imunológico, aí fica mais difícil de... Por isso que a vacina é tão importante, né? É uma doença que te deixa vulnerável a outras que podem se utilizar, né? Por exemplo, pessoas que têm falta de ar, geralmente elas têm falta de ar... Falta de ar, asma. Isso, elas que têm asma, por exemplo. Elas têm... quando elas têm Covid nos sistemas dela, ele, tipo, deixa como se a asma ficasse cada vez mais forte, entendeu? Eu tenho um colega que ele tem asma e ele pegou Covid. Ele falou que como ele já tinha asma, não foi muito diferente. Tipo, ele sentia muita falta de ar, mas parecia mais agressivo, sabe? Como se ele tivesse mais fraco e por ele estar mais fraco, o sintoma fosse mais forte. Por isso que para essas pessoas foi recomendado que não saísse de casa, que se pudesse procurasse ajuda de alguém para que pudesse fazer as coisas para ela fora de casa, né? Porque realmente são pessoas que precisam dessa segurança, né? Precisam ficar afastadas desse vírus porque não é brincadeira, né? O vírus é bem sério. As pessoas já têm um problema, né? Quem tem asma, principalmente, qualquer doença crônica, e ainda pega um vírus que vai mexer literalmente com o seu pulmão, é meio ruim. Bom, gente, uma coisa que a gente não pode esquecer também é que no Brasil a gente tem algumas regulamentações que fazem com que essas vacinas venham antes da gente tomar, né? Tanto que possivelmente vocês viram as repercussões do que aconteceram aí com o Covid. E no início todo mundo falava, a gente precisa da aprovação da Anvisa, a gente precisa da aprovação da Anvisa. Isso por quê? Porque a Anvisa ela faz parte do Ministério da Saúde, né? Ela é uma organização que faz parte do Ministério da Saúde que regulamenta tudo e qualquer coisa que nós vamos ingerir, vamos dizer assim, e que for fazer mal ou bem para o brasileiro. Então, a partir do momento que veio isso para regulamentar tudo, as vacinas elas passaram por um selo de aprovação dos cientistas para ver se elas tinham realmente eficácia, para ver se elas realmente existiam. E o simples fato da gente tomar as vacinas em dia, ou o simples fato da gente deixar de tomar as vacinas, pode causar surtos que não são existentes, né? Tem o quê? Cerca de 2 anos teve surto de sarampo no Brasil, que foi erradicado há mais de 20 anos. E como é que a gente faz nesses casos, né? A gente precisa voltar, tirar tudo quanto é coisa e mitos e todos os grupos que os antivacinas trazem pra gente e falar, não, isso não é verdade, a gente precisa sim da imunização, porque a gente precisa que esses vírus sejam extintos, eles não podem mais voltar a existir, né? É importante que as pessoas tenham compreensão, né, sobre a importância dessas vacinações, né? Elas não fiquem com a cabeça fechada para os fatos científicos. Acho que essa é a parte mais importante. Exato, às vezes até a mídia começa a colocar na cabeça dessas pessoas que, olha, você está recebendo uma mensagem no seu WhatsApp, no seu Facebook, que está falando que a vacina causa isso, isso e aquilo. E aí quando você acaba falando para a pessoa que aquilo está errado, apresentando os fatos para ela de que aquilo não é certo, que não causa isso, a pessoa às vezes fala que você que está errado, né? Porque ela viu em tal lugar e tal lugar falou. Por isso que é sempre bom checar as fontes. Aí cabe a luta daqueles que têm a informação correta de divulgarem e ajudarem a combater essa desinformação aí que a gente já viu que pode ser fatal. E, bom, como a gente viu, já tem desinformações sendo espalhadas sobre o Covid e já está tendo consequências, né? Os aumentos dos casos que tem de volta e meia. E claro que isso também é causado pela negligência de alguns que acabam se esquecendo que a gente está num momento de pandemia e que ainda tem um vírus à solta por aí. Mas ainda assim, a questão da desinformação é grave e ela influencia muito na solução desse tipo de problema. Realmente, a desinformação é um perigo. Essas informações falsas fazem com que a gente se cuide da maneira errada, acredite em coisas que são inverdades e acabe não focando no que realmente é o necessário. A gente encerra o nosso podcast por aqui.
O Grupo Curioso teve o objetivo com isso tudo de conscientizar, de trazer a história, curiosidades e mostrar que a ciência é o melhor caminho, e deixa o conselho para todos de que corram atrás de fontes confiáveis e se cuidem, fiquem em casa. Não se esqueçam, tomem todas as vacinas do calendário de vacinação, inclusive a do Covid que tá por vir aí. Sejam inteligentes, pessoal. Bom, muito obrigado a todos e boa sorte.